Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa quarta parte de nossa quarta aula de História dos Hebreus. Estamos aqui em andamento aqui na história moderna do povo judeu, amém? Então nós vimos aí, finalizamos na parte anterior. Nós vimos aí o caso Dreyfus, vimos o movimento sionista, vimos a declaração Balfour, vimos também David Ben-Gurion, o livro branco, e também comentamos aqui sobre o Holocausto, ok? Irmãos, o que aconteceu? Temos agora a decisão da ONU. Essa decisão foi no dia 26 de setembro de 1947. Foi uma decisão para a divisão das terras palestinas entre judeus e palestinos. Entendeu? É claro que a Liga Árabe, o ajuntamento, não queria o Estado judeu por nada, entendeu? E havia países contrários. Tiveram que fazer uma pausa, conversar diplomaticamente, ajeitar. Então, irmãos, quando a Assembleia da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, se reuniu naquela quarta-feira, 26 de setembro de 1947, para decidir a divisão das terras palestinas entre judeus e palestinos. Foi criado, e aprovado ali o Estado de Israel, o Estado judeu. E deixa eu mostrar para vocês aqui a foto do brasileiro, do Oswaldo Aranha, Dá uma olhadinha aí, isso, tá aí o ilustríssimo brasileiro Oswaldo Aranha, que presidiu essa reunião ali da ONU, em que surgiu o Estado judeu ou Estado de Israel. Amém? Porém, para isso tudo acontecer, aí você vê que uma coisa vai caminhando para outra. Temos agora aqui a Guerra de Independência. A Guerra de Independência. Mas o nascimento do Estado de Israel só se daria em 14 de maio de 1948, quando as tropas britânicas deixariam o governo da terra aos judeus e aos palestinos. Aí os britânicos saíram, fica lá Israel cercado por países árabes, como é até hoje, com arminha, com material bélico ultrapassado, Aí olha só a situação. Egito, Líbano, Síria, Jordânia e Arábia Saudita uniram suas forças. A resposta dos dirigentes de Israel foi: se os países árabes querem paz, eles podem tê-la. Se quiserem guerra, podem ter isso também. Mas queiram paz ou guerra, só podem tê-la
com o Estado de Israel. O negócio foi uma decisão muito forte. Irmão, quer paz? Vai ter. Quer guerra? Vai ter. Mas só pode ter com o Estado de Israel. Né? Havia, irmãos, 5 soldados inimigos para cada soldado israelense. Suas armas, as armas de Israel, eram antiquadas e não tiveram apoio de qualquer nação ocidental, nem mesmo dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha. Mesmo assim, ao término da guerra, os resultados foram totalmente favoráveis a Israel. Muitas das terras conquistadas nesta disputa estão em questão até os dias de hoje. E eu quero mostrar para vocês aqui, entendeu? Uma imagem aqui, dá uma olhadinha. A Guerra de Independência de Israel, de 1948 a 1949. Divisão da Palestina pela ONU. Foi deliberada a divisão da Palestina em 2 estados. O Estado judeu e o Estado árabe. Entendeu? Ó, tinha 600 mil judeus. E tinha 1.300.000 palestinos. Em 1948, proclamação do Estado de Israel. Os árabes não concordam com a divisão, gerando o primeiro conflito árabe-israelense. A guerra, a Liga Árabe, Egito, Iraque, Líbano, Síria, Reino Saudita, né, o Arábia Saudita, né, Transjordânia, versus Israel. E como nós falamos, Israel ganhou essa guerra. Tem uma foto aí dos soldados israelenses na época. Israel ganhou essa guerra, né, e ainda conquistou terras. Conquistou terras. Vou tirar essa imagem aí. Então, bora. Aí nós tivemos, irmãos, posteriormente, a Guerra do Sinai. A Guerra do Sinai. Né? Em 1956, o presidente egípcio Jamal Abdul Nasser, né? Não quebrar a língua não, né? O presidente egípcio Jamal Abdul Nasser nacionaliza o canal e impede a passagem de navios israelenses, originando um conflito internacional, né? Então, olha a situação, né? O Egito, eles vedam ali o canal, né? Ali de Aqaba, os navios israelenses não passarem. Com o apoio da França e do Reino Unido, tropas israelenses invadem o Egito em outubro de 1956. Apesar da derrota militar egípcia, a intervenção da ONU e as pressões dos Estados Unidos e da União Soviética garantem o controle do Egito sobre o canal, com a obrigatoriedade de mantê-lo aberto à navegação mundial. Né? Olha a situação. Quero mostrar uma imagem para vocês aqui, que é de Israel
ocupando o Sinai. Olha aí. Essa imagem aí é de Israel, com todo o seu aparato militar, né? Ocupando ali o Sinai. Vamos lá. E vamos tirar essa imagem aqui nesse momento. Nós temos aqui também a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi um conflito armado entre Israel e a Frente Árabe, formada por Egito, Jordânia e Síria, e apoiada pelo Iraque, o Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. O crescimento das tensões árabes-israelenses em meados de 1967 leva ambos os lados a mobilizar suas tropas. Sem esperar que a guerra chegue às suas fronteiras, os israelenses, fortemente armados pelos Estados Unidos, tomam a iniciativa do ataque. Isso. O plano traçado pelo Estado-Maior israelense, chefiado pelo general Moshe Dayan, começa a ser posto em prática às 8 horas da manhã do dia 5 de junho de 1967, quando os caças israelenses atacam 9 campos de pouso e aniquilam a força aérea egípcia no chão. Vou parar só um pouquinho aqui. Irmãos, vários países contra um país somente, Israel. A única vantagem de Israel era destruir, entendeu? O exército, ou a parte, né, a questão dos aviões, dos caças, entendeu? Do Egito, que estava ali de frente, ainda no chão, antes dele levantarem voo, senão seria uma tragédia, porque Israel estava realmente em menor número nessa guerra. E a União Soviética que tinha, né, dado ali vamos falar assim, fortificado o exército do Egito. Continuemos. Ao mesmo tempo que a Força Aérea derrubou, acabou ali, os caças israelenses acabaram com a Força Aérea egípcia, ao mesmo tempo, forças blindadas israelenses investem contra a faixa de Gaza e o norte do Sinai. A Jordânia abre fogo em Jerusalém e a Síria intervém no conflito. Mas no terceiro dia de luta, o Sinai inteiro já está sob o controle de Israel. Nas próximas 72 horas, os israelenses impõem uma derrota devastadora aos adversários, controlando também a Cisjordânia, o setor oriental de Jerusalém e as colinas de Golã na Síria. A resolução da ONU de devolver os territórios ocupados é rejeitada por
Israel. Eu quero mostrar aqui uma imagem aqui dessa guerra dos 6 dias para os irmãos. Vamos lá? Ok. Primeiro dia, dia 5 de junho. Ataques aéreos promovidos por Israel. Destrói 2/3 da Força Aérea da Síria. 300 aeronaves do Egito e a totalidade da Guarda Real Aérea Jordânia, né? Tudo destruído. O exército de Israel captura a cidade de Rafah, El Arish e a península do Sinai. Temos aí o segundo dia, né? Israel apreende Gaza, Calquília, Ramalá. O exército de Israel cerca Jerusalém. Terceiro dia, Israel sofre pressão internacional para aceitar um cessar-fogo. Terceiro dia, o exército de Israel captura Jerusalém Oriental, a Judéia, Jericó e Nablus. O quarto dia, o exército de Israel captura Hebrom. Israel consolida a ocupação da Cisjordânia. Quinto dia, Israel toma o estreito de Tirã. O exército israelense entra no Planalto de Golã. Sexto dia, Israel captura as colinas de Golã e assume o controle sobre o mar da Galileia. Assinatura de cessar fogo. Olha que coisa incrível, né? E eu quero mostrar aqui para vocês um mapinha, rapidinho. Ó, conquistas israelenses na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Tá aí, ó. É o que tá aí em laranja. As colinas de Golã, a Cisjordânia, ali a faixa de Gaza, a península do Sinai. Tudo conquistado por Israel, ali na Guerra dos 6 Dias, irmãos. Né? Que incrível! Uma nação sozinha, uma única nação, irmãos. Ali contra, né? Egito, Jordânia, Síria, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia, Sudão, entendeu? E mais o que esteve ali da Liga, né, Árabe, entrando, mandando gente para essa guerra, e Israel vence. É a chamada Guerra dos 6 Dias. A interpretação dos teólogos é que, nós estamos falando aí da história moderna do povo judeu, e a interpretação dos teólogos é que Deus, ele sempre esteve com Israel nesses momentos difíceis, né? Temos aqui a Guerra do Yom Kippur. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui e vamos entrar na Guerra do Yom Kippur para finalizar essa nossa 4ª aula de história dos Hebreus. Que bom estar com os irmãos aqui. Amém? Graça e paz em Jesus a todos.